Eu sou a Thaís, sou psicóloga e vou trazer um pouquinho para vocês sobre os aspectos psicológicos da maternidade. Gestação. Vamos começar falando então de alguns aspectos que envolvem esse momento, né? Então, relação afetiva do casal. É importante que pensem, que percebam como está o relacionamento, né? Se a gente está falando aí de um pai e uma mãe envolvida nesse momento, se vocês estão conseguindo conversar, como que estava o relacionamento antes do bebê, como que está agora. É importante que exista uma troca, que exista uma comunicação para que, né, com a chegada do filho, seja o primeiro, seja o segundo filho, vocês possam estar atentos um ao outro para poder oferecer o que cada um precisa, né? Um ao outro e também ao bebê. Desejo de ambos em ter um filho. É importante também aí que percebam como está, como é que foi esse momento, como é que foi essa escolha. Vocês optaram, planejaram ter um filho, né? Porque pode ser que não houve um planejamento, não era o que era esperado para esse momento. Porém, a gestação continuou. Então, como que estão preparados para a chegada desse filho? Estão tendo, né, os investimentos aí, vamos supor, de pensar, de imaginar como vai ser, de arrumar o quartinho, de poder ir reorganizando outras coisas, olhar uma roupinha e pensar, né, se imaginar mãe, se imaginar pai, isso já faz parte de um outro momento, né, da parte do desejo desse filho estar aqui e vocês podendo exercer essa função de cuidado. Então, mesmo que não tenha, né, às vezes as pessoas falam, foi planejado? Não, né, talvez não, às vezes pode ser que ouçam, né? Ah, mas a gravidez foi planejada e não necessariamente teve tanto plano, né? Teve alguma coisa dessa forma, mas o desejo é o que pode e deve existir. Isso sim vai fazer a diferença, né? Emocional, para que o investimento emocional que pode ser feito a esse filho está mais voltado ao desejo do que ao se teve ou não um planejamento. E o que isso traz também? A questão da importância de se planejarem financeiramente. Porque a chegada do terceiro, né, na família, ou do quarto, se for o segundo filho, e como é esse momento, né? As contas vão precisar ser revistas, vai ter um gasto a mais, se é que isso já não está acontecendo. Então, como estão olhando para isso? É importante que possam rever o que é prioridade nesse momento. Ansiedades na gestação. Acho que talvez o que vocês possam estar sentindo já é que quase não vivem isso, né? Acho que comparando um pouquinho o que eu estava dizendo, que roupinha que vai ser, como que vai ser o bebê, como é que vai ser a carinha, vai ser cabeludo, não vai ser cabeludo, né? Esperando por tudo isso. Ah, isso eu quero no quarto, isso eu não quero. Eu acho que eu vou ser uma mãe assim, eu vou ser um pai dessa forma. E o que é importante a gente considerar, né? A ansiedade, ela é algo que está ligada para o futuro, para o novo, algo que está um pouco voltado assim para o desconhecido, né? E isso mexe muito. Então, o que é importante a gente considerar? Que vocês podem estar esperando um bebê, vocês podem estar pensando que vão ser uma mãe de uma forma e estarem pensando também que vai ser um pai daquele jeito. Porém, né, quando o bebê nasce, pode ser que, opa, se depare que o bebê não era aquilo que imaginou. Mas ninguém está falando que é ruim ou que está errado. Mas a gente vai precisar pensar na importância de lidar com a realidade. Por que, que vai ser importante olhar para o real, né? Seja para
para o bebê que foi imaginado com o bebê que chegou. O que a gente pode falar? Ah, não, mas eu imagino que eu estava imaginando um bebê quietinho, o bebê da minha irmã dorme a noite toda, o da fulana é assim, o do fulano é de outra forma, mas o seu não está sendo daquele jeito que talvez você tenha esperado. Mas então é olhar como é esse bebê, o que ele precisa, como que ele está agindo. Ai, não sei como fazer, é a primeira vez. E mesmo que seja a segunda, é importante também que vai ser diferente do primeiro, né? Ninguém está falando que vai ser bom ou ruim. O que a gente precisa ter são coisas diferentes e por isso que eu estava falando do investimento ali atrás, né? Todo esse investimento de como é, o que precisa, estar disponível e atento àquelas necessidades que vão trazendo vocês mais próximos do filho de vocês. Então, às vezes pensou também, né, que seria uma mãe de uma forma, que seria um pai de outra forma, e quando está vivendo, percebe que não está sendo daquele jeito que imaginava. Pode estar mais difícil, ou pode estar muito mais fácil, ou, se a gente for ficar falando, vamos ter N situações. Porém, o que vai ser importante? Que você possa ser a melhor mãe para o seu filho ou o melhor pai para o seu filho. E isso não tem certo e errado, né? Porque se você está ali podendo estar atento às necessidades do filho, você vai poder ser a mãe que o filho precisa ou ser o pai que o filho precisa. Então, o ideal, ele é aquilo que a gente pensa, que a gente imagina, e o real é aquilo que é possível e é o que vai de encontro às necessidades. Então não adianta, né, você idealizar ser a melhor mãe, sendo que o seu filho está precisando de outras coisas. Não, mas a mãe precisa oferecer isso, o pai tem que fazer isso. Peraí, né? O que o bebê está mostrando ali? Né? Ah, então pode, ele chora, não pode carregar, porque falam que vai ficar mimado, mas a minha vontade é carregar, é ficar perto. Carregue, fique perto. Né? Tem tempo para os limites. Terão outros momentos aí no desenvolvimento que algumas coisas precisarão ser apresentadas para os filhos. Porém, nesse momento é importante que vocês possam estar atento às necessidades e ir correspondendo a isso. Então estejam atentos ao que deixa ansioso, ao que deixa muito pensativo nisso, ao que estão esperando, para quando lidar com a realidade poder estar atentos no seguinte sentido: ah, isso é como eu esperava, isso não era. Então como é? O que devo fazer? Compartilhem um com o outro, perguntem, né? Conversem e vão podendo formar aí o melhor pai ou a melhor mãe que vocês possam ser. Bom, quem serão os cuidadores desse bebê? Vocês, né? Então é muito importante que estejam atentos também a como estão os seus cuidados, os cuidados com vocês mesmos nesse período. Então, o bebê vai precisar aí de toda a atenção, de todo o tempo, de todas as coisas que ele for demandando ali que vocês possam oferecer, né? Então, nesse momento, vocês estão podendo aí acompanhar a evolução da gestação, né? É importante nesse momento que a mulher partilhe com o homem o que ela está sentindo, como é que está sendo, porque o corpo da mulher muda, né? E ela vai vivenciando, vai experimentando isso de formas diferentes, né? E vocês, né, os homens, que possam também perguntar, querer saber, participar, né? Escolher alguma coisa, poder vivenciar de tudo isso junto, que vocês possam ir trocando sobre tudo isso, estejam abertos a conversar, a perguntar, a querer saber, né? Que a partir da escuta de um do outro vai trazendo outras reflexões, outros pensamentos e podem também ir ficando mais próximos. Então que vocês possam ir
dividindo, conversando, né? E o que vai ser importante também nesse período? Que vocês possam rever e readaptar a rotina de vocês, né? A mãe, ela vai ficar um pouco, talvez mais voltada, vamos pensar assim, para o bebê após o nascimento dele. E talvez é ela, né, se a gente for considerar em questão cultural, que fica mais atenta às vezes à rotina da casa, a organização do lar, normalmente como acontece. Pode ser que vocês já se organizem quanto a isso, já conversem quanto a isso e talvez não vai precisar ter tanta mudança diante disso. Porém, além das limitações físicas aí quando estiver chegando próximo ao nascimento, talvez você vai precisar, o companheiro aí vai precisar estar mais atento ali na questão de organização da casa, talvez, né? As compras. Depois que o bebê chegar, então, pode ser que isso se acentue. E isso é uma da. Se a gente for. Então, o que vai ser bacana se vocês puderem ir fazendo, né? Um já poder ir dividindo com o outro o que faz, como fazer, por que a gente precisa pensar nisso. Vocês vão poder ouvir a aula da Nutri também, que ela vai trazer o quanto é importante uma alimentação, né? Que a mãe se alimente bem porque ela está amamentando. Então vamos pensar. Normalmente é a mulher, talvez, aí na sua casa, que faça a compra do hortifruti. Vamos pensar assim. E, de repente, deu lá o tempo dela poder parar para comer, né? E ela vai chegar na cozinha e aquela fruta que estava lá na geladeira há dias, às vezes, ela estava lá pensando que ela ia poder comer. Quando ela chega lá, cadê a fruta? Né? Já não comeu? Desculpe, corta. Então, depois que ela amamentou o filho, deu tempinho para ela comer, ela vai atrás, né? Ou daquela fruta que está lá na geladeira há um tempo, ou na fruteira, ou então daquele Danone que quase venceu e um dia você abriu a geladeira e estava lá, você comeu e de repente não tem o que ela foi buscar para comer. Pense como essa mulher vai ficar, né? Tô trazendo assim dessa forma porque ela vai ficar muito brava, ela vai ficar chateada, vai ficar, já está no momento fragilizado, isso pode intensificar os sentimentos e depois ela vai amamentar o bebê dessa forma também, ou bravo, ou irritado, ou triste e ok, não vai ter um estado pleno também para que possa se sentir, porém é importante que se sinta bem. Então, é muito importante quem está aí por perto, oferecendo esse suporte, esse cuidado, a estar atento a essas coisas também. A manter um ambiente seguro, né? Seguro no qual sentido? Tá com as coisas que vão precisar. Além disso, como vai a saúde de vocês, né? Talvez a mãe aí realizando com acompanhamento pré-natal, tá em dia com os exames, tá sabendo o que está acontecendo, né, no organismo dela, mas e o pai, como é que tá? Né? Quando foi a última consulta que fez? Como é que tá a saúde como um todo, a saúde física, a saúde mental? Porque vai demandar bastante coisa, né? Então, como é que tá essa questão orgânica, né, física? Como que tá isso para poder receber? Tô animado, tô desanimado, tô triste, não tenho muita motivação, tô acima do meu peso, tenho dificuldade para fazer algumas coisas. É importante que se cuide também. Então, é muito importante que estejam atentos um ao outro, que tenha aí a questão da paciência, do suporte, que possam, né, que possam perceber que esse momento é novo para ambos, né, e que vai precisar um pouquinho de cada para poder cuidar da melhor forma desse bebê.
Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o puerpério ou pós-parto. Então, o bebê chegou, né? E enquanto estão no hospital, tá tendo ali o controle talvez das visitas, né? O auxílio na amamentação, tem o apoio e o suporte hospitalar, né? Da equipe, dos técnicos, do médico, de todo mundo por perto. Então, qualquer coisa que possa ali vir a acontecer com o bebê pode dar uma sensação de segurança, porque vocês estão perto de uma equipe qualificada diante de qualquer intercorrência. E que depois do tendo alta, né, passando o tempinho aí que precisa estar no hospital, é o momento que vocês vão poder ir para casa. E nesse momento de ir para casa, vai ser importante que vocês já tenham conversado, que vocês já tenham pensado em quem vai ser a rede de apoio, quem que vai ajudar nesses cuidados com o bebê. Ah, não, a gente conversou e vai ser só nós, só o casal. Né? Ah, não, eu no momento não tenho um parceiro, vou fazer isso sozinha, vou contar com a ajuda da minha mãe, de uma tia, enfim. Né? Ah, não, vai ser o casal mais a sogra, mais a mãe. Por que a gente está falando? É um momento que vai exigir bastante de cada um e o bebê vai precisar dessa, desse, desse investimento, desses cuidados. E quem vai fazer? É importante que pensem nisso. Ah, não, eu não sei dar banho, eu tenho medo de dar banho. Então tá, quem que a gente pode chamar para poder ajudar a gente nisso, né? Então é importante que conversem e pensem, né? Quem que vai poder ser essa pessoa caso necessitem de mais alguém por perto. Porque é importante que essa pessoa seja... Fugiu a palavra. É importante que ambos confiem nessa pessoa, se sintam bem próximo a essa pessoa, porque é ela que vai estar na casa de vocês. Né? Então, encontrem, procurem, ao mesmo tempo assim, não, vamos fazer dessa forma, vamos tentar só nós dois, ou não, quero a minha mãe aqui por perto. Isso pode mudar ao longo do tempo, né? Perceberam que só os dois está difícil? Vamos chamar alguém? Vamos. Ah, já deu tempo, obrigada, viu? Não precisa mais, né? Com jeitinho, é importante que possa dizer também, porque, né, é um apoio, é um suporte para um momento de vocês também. Baby Blue. O Baby Blue. Baby Blue é uma fase, né, que tem aí uma alteração emocional por conta de uma descarga de hormônios. E se a gente for considerar então, a mulher ali estava, né, produzindo hormônio para ela e para o bebê. De repente tem um nascimento e o corpo precisa se organizar, precisa se reorganizar e ir voltando ao seu estado normal. Isso vai trazer muita oscilação de humor, né? Hora vai estar feliz, hora vai estar triste, hora vai estar irritada, hora vai estar tranquila, hora vai estar não querendo mais fazer nada, hora vai estar querendo fazer tudo. Então, se a gente for considerar, são bastante trocas assim em picos, né? Mudanças assim repentinas. E o que vai precisar? De bastante paciência e, de novo, a disponibilidade de quem está por perto. Esse período passa, não tem uma necessidade aí de... Esse período passa e às vezes perguntam, mas precisa medicar? Precisa de algum medicamento? Tem alguma coisa que auxilie nessa fase? É importante que esteja atento, porém, talvez a própria paciência, o próprio auxílio ali em poder estar por perto, compreender tudo isso e respeitar esses momentos já é algo que vai de encontro a esse momento do que ela vai precisar.
Bom, então o Baby Blue ele vai tomar uma partezinha aí desse em torno de 15 a 20 dias, né? É um período que não é longo, porém pode variar aí de mulher para mulher. No Passando por essa fase também do terceiro ao sexto mês aí do bebê, é onde a mulher vai poder ir fazendo alguns resgates, né, das suas próprias coisas, do seu autocuidado. O bebê já está apresentando ali também um pouquinho mais de segurança e isso vai permitindo que a mulher vai retomando algumas frentes da vida dela. E aí, eu acho que é legal que a gente possa pensar também sobre o resgate da vida sexual do casal, né? É um momento que modifica bastante coisa e vai precisar que tenha um novo olhar para isso também, né? Se for olhar, provavelmente quando namoravam tinha vida sexual de uma forma, depois que casaram ficou de outra forma e agora após o bebê também vai ser diferente. Que possam também conversar sobre isso, olhar para essas mudanças e irem se reencontrando, né? É um momento de poderem rever, talvez conheceram alguns lados, né, pela primeira vez ou reviveram algumas coisas e vai ser importante também que possam se reorganizar, se preciso, para que possam retomar a, a questão da vida sexual. E isso vai de encontro a como vocês estarão para esse momento. É mais uma coisa que não tem certo, não tem errado. É importante que se percebam, né? O que está acontecendo, o que está diferente, de que forma que pode ser. É... Peraí. Agora a gente vai poder conversar um pouquinho sobre a depressão pós-parto. Então, o que é importante considerar nesse momento? Que a depressão ela é um adoecimento psíquico, né? Vai precisar de um auxílio psicológico e, se for necessário, também um tratamento medicamentoso, né? A depressão ela vai apresentar uma falta de investimento no bebê, né? Uma mãe que está num quadro de depressão pós-parto, ela vai deixar de investir nesse bebê e em si mesma, tá? Então vai ficar ali os cuidados que teoricamente precisam acontecer com o bebê já vão ficando meio sem cor, ela vai ficando mais esgotada, talvez mais intolerante, não vai vendo essa necessidade e nela também não, tá? O que fica diferente se a gente for pensar no Baby Blue? Justamente isso, né? A falta de investimento no bebê. Então, então vai no Baby Blue, né? No pós-parto, se a gente for pensar, é normal, é esperado ver uma mãe que vai ficar talvez com aquele coque, né? Vai talvez não se preocupar muito com a roupa que está vestindo, mas justamente toda a atenção e todo o que o bebê precisa ali está sendo atendida por ela, né? E vai ter aqueles picos. Se a gente for pôr num gráfico, o Baby Blue ele vai para cima e para baixo, para cima e para baixo, bem rapidinho assim, mais ou menos assim. Já a depressão pós-parto, ela vai ter um gráfico que só vai caindo, 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 caindo. Então isso, né? Talvez a própria mãe não perceba. Então, mais uma vez, é muito importante que quem esteja por perto observe essas coisas, né? E conforme for, busque um auxílio, né? Busque um auxílio médico, abra para o médico, ó, não tá tudo bem, eu não sei se está acontecendo alguma coisa, o que eu faço? Peça ajuda para poder fazer uma avaliação, saber o que está acontecendo. Então, deparando com um quadro de depressão pós-parto, vai precisar, né, que os cuidados sejam redobrados com essa mãe e ela vai ter um tempo, assim como o gráfico teve um tempo para descer, ele vai ter um tempinho para subir.
é muito importante estar atento, oferecer, né, um suporte, que nem tá aqui nesse slide, ó. Garantir à mãe e ao bebê um ambiente tranquilo, reservado e seguro. Isso vai ser muito importante, estar por perto e poder ir acompanhando esse reinvestimento, que as coisas possam voltando a ter cor e ter sentido. E é muito importante também compreender que cada um tem um tempo para isso, né? Então, ir acompanhando, às vezes a gente tem a necessidade de que as coisas ocorram um pouco mais rápida, porém é importante saber que para todo mundo existe um tempo. E se já está sendo realizado um tratamento, já está acontecendo, já está caminhando para melhorar. Bom, para a gente ir encerrando, então, o que é importante a gente pensar também? Na rede de apoio posterior, né? Essa criança vai continuar o desenvolvimento dela. Então, quem que vai estar por perto, quem serão as referências, com quem que seu filho está brincando, o que ele está fazendo, e também sempre poder pensar assim em algumas coisas talvez que para você acha que não deveria, qualquer coisa assim, vamos pensar. Você tem uma irmã, a sua irmã tem um cachorro e você não gosta de cachorro, por exemplo. Mas, por que talvez limitar que o filho possa explorar disso, possa conhecer, possa brincar, possa fazer carinho, né? É importante também que ele possa ter outras vivências, que possa brincar e explorar. É fundamental para a criança que ela possa brincar. Esse é o mundo dela. E a partir disso ela vai podendo se desenvolver da melhor forma. Então, a partir dessas vivências, que ela vai poder adquirir ali pelo brincar, que ela vai aprendendo, a lidar com o medo, a lidar com a alegria, a lidar com a tristeza, com vários sentimentos. Então, é muito importante que vocês saibam quem está por perto dessa criança, a confiança que vocês depositam, e poder aproveitar disso. Aproveitar do que as outras pessoas têm a oferecer também de diferente para o filhinho de vocês, tá? E reforçando a importância aí de quem tem um parceiro, uma companheira, poder realmente contar um com o outro, dividir e chegar em possíveis soluções juntos. A criança ela pode querer, ela pode pedir, ela vai sempre tentar alguma coisa, mas que não esqueçam que quem é referência e quem ali está sendo o porto seguro são vocês. Então, em alguns momentos vão precisar realmente tomar algumas decisões, mas em outros é muito importante que permitam também, que deem voz àquilo que está surgindo por ali. Bom, agradeço então a participação aí na aula e desejo uma boa hora a vocês.